E quer falar do gelo já ou tem alguma outra questão? Porque Então, isso é eu o que posso mais falar. falaram, né? O gelo. Que todo mundo queria saber, tinha condição de gelo. Por quê? Existem hoje em dia grupos, né? Hoje em dia a informação flui de tudo quanto é maneira inimaginável. Pô, Assim, uma das coisas mais horríveis que aconteceu nesse acidente foi uns caras que entraram lá, o avião tinha acabado de se acidentar e teve gente que filmou os logo após o corpos das impacto? pessoas. Nossa, cara. E assim, isso espalha, sabe? Não tem controle sobre isso. E aí eu fico pensando assim, numa família, pô, você perdeu um familiar e aí tá se espalhando coisas e É. você... Eu lembro na época do. Eu acho que é pré-internet, rede social, o negócio dos Mamonas. Alguém, sei lá, bombeiro, Tirou vazou foto. cara, e começaram a espalhar isso. E imagina hoje em dia como ia ser, cara. É. Então, E- como vazou isso? Vazou também vozes de pilotos em grupos de... Porque existem grupos, diversos grupos de aviação. Sei. E aí as pessoas começam a vazar áudio de pilotos conversando. Mas não durante o voo. Pilotos conversando entre si. Conversando entre si num grupo de WhatsApp. Ah, tá. E aí os caras falando assim, porque, pô, normalmente você tá entre um grupo de amigos, e aí isso não é pra se tornar público. E aí você tá falando, pô, eu passei por lá, tinha muita condição de gelo. Não quer dizer que o gelo causou acidente, mas, pô... Tá especulando, tô falando com um amigo. Tá falando com amigo. E aí esse áudio sai desses grupos e é colocado num jornal nacional que atinge o Brasil inteiro. Putz. E aí você começa a fazer associações que não podem não contar a verdade sobre um acidente. Porque para acontecer acidente, se é tão raro, é porque é complexo. Se fosse fácil, acontecer acidente toda semana e não acontece. E aí isso saiu. Aí, como muita gente tá falando de gelo, e gelo é um fato, existia condição de gelo severo. Existia SIGMET. SIGMET é um aviso de meteorologia significante para aquela região, para aquele horário, falando, ó, condição de gelo severo. Aviões como esse aqui, como jatos comerciais, como eles ou estão subindo ou estão em processo de descida, eles atravessam essa camada onde se forma gelo. Porque lá em cima não tem gelo. É o quê? Na camada das nuvens, mais Isso, baixas ou mais altas? Pode ser dentro de nuvem, pode ser fora. Pode mas ser fora. Se a umidade tiver alta e a condição de temperatura for muito baixa... Em contato com a superfície da asa. Isso, ela está ainda em formato líquido, mas super gelado. Sei. Tá abaixo de zero, mas tá em formato líquido ainda. Na hora que encosta na asa, congela imediatamente. Igual quando você tira uma cerveja da geladeira. Sei. Bota a mão, ela congela imediatamente. É isso. É uma coisa parecida. Parecido com isso. E eu sempre pensei isso, né? Porque você tá no voo, tem aquelas informações, temperatura externa. Cara, temperaturas Menos 50. Baixíssimas. Menos Eu 40. falei, cara, como não congela o avião? Porque não tem umidade lá em cima, não forma gelo. Então o problema é quando tá descendo... O problema é em uma camada específica, quando tem umidade. Tá. E aí, este avião, ele voa muito nessa altitude em que forma gelo e tudo mais. Mas ele tem os sistemas de proteção, como todos os aviões têm sistema de proteção. Mas eu queria saber isso. Nenhum avião pode voar com gelo em cima da asa, ou pode? Então vamos lá. Eu vou te explicar agora exatamente o que eu expliquei no Profissão Repórter, fazendo disclaimer que eu vou falar para você o que o gelo causa no avião. Eu não estou dizendo que isso foi o que causou o acidente, beleza? Tá. Então, se você for fazer o corte aí, mantém essa parte. Só para explicar, no passado. No passado existia esse problema do gelo e resolveram ou não? Era um problema isso? Era um problema. No passado usava mais eletricidade para aquecer alguns painéis e manter ele... O gelo sempre foi um problema para aviação. Sempre. E também nos aeroportos, porque outra coisa que eu me preocupo também é o gelo na pista. Neve é diferente. Quando é neve, é diferente. Gelo na pista é perigoso também. Quando é neve,
Aí não tem tanto problema. Inclusive tem um vídeo muito interessante, acho que você pode buscar aí, que é um avião A321 russo decolando com neve na asa. É? Você vê aquele monte de neve aqui em cima. Uma crosta. Não, mas é neve, ela tá neve fofa. fofa. Aí ele começa a acelerar, a neve vai saindo, quando ele sai do chão já tá tudo limpo. Então tranquilo. Tranquilo. O problema é gelo. Gelo é o problema. Então, o que acontece? Para instrução só, eu vou pegar o aviãozinho aqui, Tá. ó. Beleza, ó. Dá pra ver lá. Quando um avião tá voando e ele entra em condição de formação de gelo, todas as partes que atacam o ar, ou seja, o nariz do avião, o para-brisa, a parte da frente da asa, a parte da frente do motor, a parte da cauda... Você falando ataca porque tem um impacto direto. Isso, o ar tá batendo aqui. O vento tá só passando, né? Isso, não tem um impacto frontal. É que nem quando você tá correndo, você sente o vento aqui, né, na sua cara. E as costas aqui, porque você pode até estar suando no pescoço. Exato. Tá. Então, para um avião voar, 4 forças atuam nele. Tá. A força de sustentação, é o que está mantendo o avião flutuando no ar. Então tem uma força que está puxando o avião para cima. E que força é Quem essa? causa essa força é o ar passando por cima da asa aqui, ó. Ele cria uma força. A pressão aqui em cima da asa é menor. O avião tem um ângulo de ataque. O vento está batendo aqui, ó, e está mantendo o avião sustentado igual um esqui se sustenta na água quando a lancha está puxando. Sim. O esqui não afunda. Então tem um ar passando aqui e tem o ar passando em cima. O ar fica colado na asa e é isso que cria essa força que levanta o avião. Essa força é exatamente igual ao peso do avião. Então existe uma força-peso para baixo, existe a sustentação para cima. Força para baixo é a gravidade com a gravidade puxando o avião. Tá. E a sustentação é a asa fazendo a força de sustentação. Eles são... É o Caco Barcelos ligando. Essas forças são exatamente perpendiculares, paralelas, assim, né? Uma para cima, outra são opostas. Certo. Tá? Qual as outras duas forças? Uma, o avião sendo puxado para frente. Quem causa isso? No caso da Terra, são as hélices que estão tracionando o avião. Num avião como esse aqui, são os motores fazendo o empuxo dele para ir para frente. Certo. Esta força tem uma força contrária, que é o arrasto. É a força que o vento está fazendo aqui para contrariar essa força de empuxo. Quando a gente põe a mão para fora do carro, na janela, e o carro tá andando, a tua mão vai para trás. Aquela força é a força de arrasto. Se o vento estiver a favor, ajuda ou... Se o vento estiver a favor aqui do movimento? Sim. Vai de menos não vai ter menos arrasto. Não vai ter menos arrasto. O que vai aumentar é a sua velocidade em relação ao chão. O arrasto continua o mesmo, porque é a forma do avião que causa arrasto. Entendi. Então, se tua mão está sendo empurrada para trás, você tem que fazer mais força para ela vir para frente. Quem faz essa força? Os motores. Então, são essas 4 forças. E aí o gelo, ele atua contrariando 2 dessas forças de maneira muito negativa. Primeiro, quando ele começa a se formar aqui na parte da frente da asa, forma uma crosta. Essa crosta altera a maneira que o vento está passando pela asa. Então, ao invés dele passar coladinho, ele agora vai passar turbilhonado. Esse é o primeiro ponto. Então ele está aumentando o arrasto do avião. Ou seja, o teu motor tem que fazer muito mais força agora para manter as forças em equilíbrio. E você já está numa velocidade considerável lá em cima. Então está atrapalhando já essa força. O arrasto. Então a tua velocidade vai tender a diminuir. Tem mais uma coisa que acontece. O gelo pesa. Exato. Então, a tua força de sustentação está diminuindo porque o teu arrasto está aumentando e o teu peso está aumentando. Então, é tudo negativo quando se forma gelo em avião. E se não for tomada nenhuma ação, pode chegar um momento em que a velocidade cai tanto que você pode perder sustentação. Entendi. Como que a aviação resolve esse problema? Criando sistemas de antigelo ou degelo. No caso desse avião aqui, pode ver, todo avião, a parte da frente da asa, ela é metálica, sem pintura. Já percebeu? Já. Então, o que é isso? Ela é de alumínio e aqui por dentro é jogado ar quente.
Então o gelo não vai formar onde tem a quente e vai se dissolver. E aí na frente é o mais perigoso. Aqui na frente é mais perigoso. Isso, porque é o que está atacando o ar. Se o ar chega errado aqui na frente, ele vai ficar todo errado. Então aqui na frente precisa resolver isso. Isso aqui normalmente é sistema pneumático. É ar quente que sai do motor e esquenta isso aqui. Em avião comercial. No caso do ATR, não é metálico a parte da frente da asa. Se quiser botar a foto lá para o pessoal ver de novo. É preto. Não é de alumínio. Aquilo é uma borracha. E a borracha, ela infla se formar gelo. Ela quebra o gelo. Ou seja, ela não é um sistema de antigelo, como esse aqui. Ela é um sistema de degelo. O gelo forma, quebra. Forma, quebra. Ela fica ciclando. Olha lá, a pretinha lá. Ó. E ele tem lá na cauda também. Verdade. Na asinha lá na cauda. Então... Isso é o que protege o avião. Aí o para-brisa, o que faz? O para-brisa é aquecido eletricamente. Os dois. Senão formaria gelo aqui completamente. Os tubos de pitot são aquecidos... O que é o tubo de pitot mesmo? É aquilo que indica a velocidade para o avião. Tá. Porque teve o famoso acidente do Air France, lembra? Com congelamento do tubo de pitot. É nesse que você falou, por isso que eu lembrei aqui. Inclusive, uma pessoa me perguntou numa live esses dias, falou, pô, se descobrirem que teve um evento de magnitude muito maior de formação de gelo do que o que a gente está acostumado a conhecer no planeta, porque o planeta está mudando. E foi, putz, a gente não tem equipamento para proteger o avião de gelo dessa maneira. Muda-se alguma coisa na aviação? E a resposta é positiva. Se muda. Quando aqueles tubos de pitot da Air France congelaram, já se tinham descoberto que ele poderia congelar em determinadas condições. E já estavam sendo modificados. Já existia um modelo novo e todos os aviões estavam sendo trocados. É que não deu tempo de trocar naquele e aconteceu o acidente. Mas as coisas mudam na aviação baseado no que está acontecendo no planeta. Também. Porque para um avião voar, ele tem que ser certificado por um monte de agência, um monte de coisa. Então, se o que você tem de certificação hoje, o avião tem que suportar temperaturas de não sei quanto, com velocidade de não sei quanto, e de repente o planeta mudou e fala, não, agora é muito menos temperatura e muito menos não sei o quê, então o avião vai ter que, os projetos têm que ser modificados também. Entendi. Então essa é uma coisa interessante de... E então a gente está falando que naquela região tem essa... E é engraçado porque a gente não imagina que essa região é tão fria, a gente vai imaginar para o hemisfério norte, ou mais perto lá para Argentina, Chile. Teve um evento na Aracaju. Pô, calor pra cacete lá no Nordeste lá. Mas como existe a cada 1000 pés que você sobe, diminui 1 grau de temperatura. Eu não lembro agora se é 1 grau, mas é alguma coisa assim. E a temperatura vai diminuindo, diminuindo. E quando ela já tá baixa e pega a umidade, você forma gelo lá no Natal, onde quer que seja. O gelo é isso. Você nunca viu e a gente nunca vai olhar pra asa do avião e vai ver gelo, então. É impossível isso. Eu nunca vi, pelo menos. Não vai ver. Muito difícil. Né? Às vezes, tipo, eu já viajei em neve, e você vê os flocos. Aliás, é muito bonito, né? Você pela janela vê os flocos passando ali. Mas o gelo se formando mesmo, não vai ver porque o sistema tá ligado o tempo todo. Então, às vezes você vê na janelinha. Quando tem umidade, está descendo em algum ambiente que tá sim, muito frio, aí você vê uma crostinha de gelo na janela do avião aqui.